E chega! Chega de teoria de experimento da Merlin ou DNA de todos os pecados, pois agora temos finalmente a confirmação. Gawain é a sobrinha do rei Arthur. Ou será que eu ainda vou insistir que não? Quer descobrir? Então continua aí, que eu te conto depois da vinheta. Então, né, Tristan já havia dito que o quarto cavaleiro da profecia era parente de sangue do rei Arthur. E agora, Orlond nos confirma qual tipo de parentesco existe entre os dois, tio e sobrinha, seguindo, portanto, fielmente a tradição arturiana. E desta forma, podemos também saber exatamente quem são seus pais na história, Morgause e o rei Lot de Orkney, e seus avós também, o rei Gorlois e a rainha Igraine, provando desta forma que o Nakaba tem um apreço de manter fato e contextos importantes, principalmente quando se trata dos pais e das linhagens dos personagens mais relevantes, tendo como exemplo Tristan sendo filho do rei Meliodas e da rainha Isabelle/Elizabeth de Lyonesse, Lancelot sendo filho de Ban de Benwick e Elaine de Corbinic. Então não teria por que ele mudar isso logo agora, com um personagem importantíssimo da tradição como Gawain. E sim, eu concordo com esse pensamento, inclusive quando estávamos debatendo se o personagem de Gawain seria uma garota ou um garoto, eu citei que pelo apreço que o Nakaba tinha pelo personagem em sua tradição, eu realmente achava difícil ele fazer qualquer tipo de alteração. Por isso até eu fiquei muito balançado com a possibilidade de Gawain ser uma garota. Mas ainda assim eu passei a acreditar e torcer muito por essa mudança. E quando essa alteração se confirmou, eu percebi que de fato o Nakaba estava disposto a criar novos padrões e não seguir fielmente as lendas como a gente imaginava. Portanto, se ele foi capaz de fazer essa alteração, por que não fazer outras? Mas essa é apenas a base da linha de raciocínio que eu quero dividir com vocês. Pois cientes de que as mudanças podem acontecer, seja com personagens relevantes ou não, o que a gente precisa tentar entender agora é se faz sentido ela ser sobrinha do rei Arthur dentro do contexto que o Nakaba nos apresentou até agora. E nós podemos começar pelo próprio Arthur. O rei de Camelot nunca teve de fato a sua história de origem explorada, e até acredito que isso pode acontecer em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, já que essa sequência só está acontecendo por causa dele. E talvez esse seja o maior ponto que favorece a possibilidade do Nakaba finalmente introduzir de alguma forma a família do Arthur e contar também a sua origem. Pois até então, o que nós sabemos é que antes de se tornar rei, Arthur era uma criança simples que foi adotada por um homem que por acaso era um cavaleiro sagrado. E este homem tinha um filho que veio a se tornar irmão adotivo do Arthur, chamado Kay. E nas lendas é exatamente dessa forma. Lá o Arthur também tinha um irmão adotivo chamado Kay. E o pai de Kay nas lendas se chamava Hector ou Heitor. E segundo os contos, o mago Merlin entrega Arthur quando ainda bebê era Hector, que o cria como seu filho adotivo. Então Arthur cresceu reconhecendo Hector como seu pai, e Hector permaneceu sem saber a verdadeira identidade do jovem Arthur, enquanto Kay e Arthur cresceram juntos como irmãos. E Hector sempre tratou Arthur como seu próprio filho, o criando de maneira respeitável, até o dia que Arthur puxou a espada da pedra e então assumiu seu lugar de direito como rei da Bretanha. E até aqui, parece que a história que vemos em Nanatsu segue fielmente os contos. E nas lendas, o pai biológico de Arthur é Uther Pendragon, que chega a ter seu nome citado em Nanatsu no Taizai
quando o Bartra se encontra pela primeira vez com o jovem Arthur. Ele até mesmo já sabia quem era Arthur antes mesmo dele se apresentar, demonstrando já saber quem ele iria se tornar futuramente. E nessa ocasião, o Bartra cita que estava em Camelot para uma audiência com o rei Uther Pendragon, indicando assim que ele era ainda vivo naquela época e nada impede que ele possa estar vivo até hoje. Portanto, existe sim uma brecha, um caminho que o Nakaba pode seguir para apresentar e desenvolver as origens do rei Arthur, e com isso manter essa fidelidade na transcrição dos contos para a história que ele criou, pelo menos em relação ao Arthur. Mas e Gawain? Como entra nessa história? Bom, como eu citei, Nakaba pode fazer dela filha de alguma irmã ou irmão do qual ainda não conhecemos que seja filho legítimo de Uther Pendragon. E a pessoa mais cotada para esse posto é Morgause, a meia-irmã de Arthur e mãe de Gawain nas lendas. Então tá, o Nakaba pode seguir por este caminho, mas será que ele realmente faz sentido? Será que encaixar tudo isso na trama vai ser algo coerente e fácil da gente aceitar? Pois com tudo que o Nakaba nos apresentou até agora, o que mais faz sentido é o outro caminho. Pois Gawain possui características gritantes de dois personagens, Escanor e Merlin. Até então, ela consegue controlar e manejar com destreza uma arma que foi forjada de um fragmento de um tesouro sagrado do Escanor. Ela possui claramente o poder da graça do sol, por mais que possa ser, como eu acredito, apenas uma parte ínfima desse poder. Inclusive, ela se intitula a Mestra do Sol, e referências como a icônica pose do Escanor, o icônico dedo levantado para cima e até mesmo os antigos mandamentos, se lembrando do Escanor quando estão diante dela, não deixam dúvidas de que alguma relação ela tem com o mesmo, seja pelo Sunshine ou algum outro motivo. E o conhecimento e a capacidade de usar magias como teletransporte e cancelamento absoluto, que são habilidades icônicas também da Merlin, deixam evidente também sua relação com a mesma. Além, claro, do paralelo que pode ser feito entre a gula e a fome. Inclusive, quando a gente vê a cena que representa a conexão que Galland e Melascola fazem de Gawain a Escanor, podemos ver sutilmente a Merlin nessa cena também. E se levarmos em consideração que temos o Meliodas e Elizabeth para representar Tristan, e Elaine Ban para representar o Lancelot, fica ainda mais nítido que ela possui sim alguma conexão muito forte com os dois. Portanto, eu não posso desconsiderar todos esses indícios. E não, eu não acho que ela é filha dos dois, pelo menos não de forma natural, mas sim que ela seja, através de todas essas evidências, um experimento da Merlin. Inclusive, alguns de vocês me enviaram lá pelo Instagram e até por e-mail, logo depois daquele nosso vídeo onde eu aposto nessa possibilidade, um quadro muito peculiar que existe somente no anime, dentro da sequência da Merlin beijando o Escanor. Quando a maga se dirige na direção do pecado, ela faz um sinal familiar com as mãos, geralmente usado para indicar um feitiço. E após beijar o Escanor, é possível ver um feixe azul que conecta o seu dedo ao Escanor, como se ela estivesse nesse momento absorvendo a sua magia. E bom, como eu disse, essa cena só existe no anime, mas nós sabemos que o Nakaba tinha uma ótima relação com o estúdio Jim. E diferente das duas primeiras temporadas, ele supervisionou de perto a adaptação feita pelo estúdio, inclusive criando até mesmo várias cenas extras e até mesmo um episódio inteiro para ser inserido na adaptação. Portanto, ele poderia perfeitamente ter pedido para que eles adicionassem no anime esse pequeno, mas importante detalhe. Mas bem, eu aposto que neste momento você pode estar questionando. Mas e o fato da própria narrativa ter confirmado
que ela é de fato sobrinha do Arthur, você vai desconsiderar isso? E a resposta é não, eu não vou desconsiderar. E aliás, eu nunca desconsiderei essa possibilidade. E acredito sim que ela de fato tem o sangue de Arthur correndo em suas veias. Isso pelo fato de que a Merlin introduziu em seu corpo o sangue de Arthur. Portanto, Gawain foi criada em torno de uma mentira. Como sobrinha do rei Arthur, que perdeu seus pais durante seu nascimento e que acabou ficando sob a custódia dos seus avós. Avós esses que são apenas pessoas normais colocadas neste papel pela Merlin. E olha só como isso faz sentido. Gawain diz que seus avós sempre diziam que ela era invencível, a mais forte de todos. Ou seja, eles pareciam ter o intuito de fazer a garota acreditar no seu potencial, naquilo que ela nasceu de fato para ser, a arma mais poderosa, um ser praticamente insuperável. E sua instabilidade emocional e também a sua personalidade instável podem ser um efeito colateral por ela ser um experimento que carrega todos esses elementos distintos. E o próprio Arthur pode ter nos dado uma grande evidência disso ao dizer que Gawain era uma selvagem sem controle. Isso porque tudo indica que Arthur reprovou e desacreditou que Gawain poderia ser uma arma poderosa que ele poderia usar a seu favor. Pela sua instabilidade emocional, sua personalidade instável, pelo seu descontrole e também por não apresentar aquilo que ele poderia esperar de alguém que carrega o seu próprio sangue. E seria também por este motivo que Gawain escolheu aceitar o seu destino. O fato dela ser escolhida como um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, para provar a seu tio que ela tinha valor e que ela poderia exceder sim as suas expectativas. Portanto, eu volto a dizer que sim, Gawain seria um experimento criado pela Merlin, ou seja, um clone dela mesma ou algo parecido, como a parte ínfima do Sunshine ou até mesmo o DNA do Escanor, e também forjada com o sangue do Arthur. E toda a sua vida e família até então não passariam de uma pura farsa para esconder o seu verdadeiro propósito. Então eu continuo apostando sim, como eu postei na possibilidade do 4º cavaleiro ser uma garota, na possibilidade dela ser um experimento. Mas agora, depois de ouvir e ver tudo isso, eu quero saber de vocês também. O que vocês acham que faz mais sentido? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos continuar debatendo sobre isso aí embaixo. E eu espero de coração ver todos vocês novamente no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!